E aí você chegou no final da blocagem da sua escultura, os volumes estão todos corretos, mas a superfície da massa está toda irregular. Como que faz para corrigir isso? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Olá, criatura escultórica! Hoje estou aqui para poder falar com vocês um pouco sobre as ferramentas e materiais que a gente utiliza aqui no estúdio, e eu acho que escultores, no geral, utilizam para poder dar acabamento na massa, né, depois que você terminou a blocagem, antes de você imprimir detalhe, antes de você fazer textura de pele, antes de você fazer poros, pelos, enfim, antes de você dar aquele tapa final. Essas ferramentas aqui e esses materiais, esses produtos todos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, são os que a gente usa aqui no estúdio para poder dar aquela alisada, para poder uniformizar a superfície da massa, a superfície da peça, antes de colocar detalhe, antes de fazer coisinhas minuciosas. As ferramentas são essas aqui, ó. São alguns rastelos da Jim Clay. E o que é um rastelo? Um rastelo é uma ferramenta de loop, né? A ferramenta de loop porque ela tem dois loops aqui, ó, duas voltas, um quadrado e um redondo. Por que ele se chama rastelo? Porque ele é texturizado. O arame é texturizado. Nesse caso aqui é um arame quadrado torcido. Neste outro caso aqui é um par de arames trançados, né? Eles são torcidos assim antes de serem afixados no cabo da ferramenta. E como que eles funcionam? Raspando a superfície da massa, você vai remover os volumes que estão para fora e ao mesmo tempo que você remove os que estão para fora, na hora que você passa a ferramenta, ela vem depositando esse volume nos vales que você tem ali na parte um pouco mais profunda da massa. Não é magia, o negócio não funciona de uma forma mágica e nem sempre quando você puxar ele vai preencher esses buraquinhos com a massa que ele está retirando dos picos, tá? Mas ele vai reduzindo a diferença entre os picos, né, e os vales. Então você vai rastelando, vai puxando ali e você vai conseguindo com isso uniformizar a superfície da peça. Aqui na mesa eu tenho 4 tamanhos diferentes da mesma ferramenta, basicamente, né? Nós temos aqui esse gigante que é bem maior que o meu dedo aqui, ó, que o meu dedão, como vocês podem ver. Tem esse outro intermediário, um menorzinho e o menor de todos aqui. Eu nem sei se tem menor do que esses lá na Jim Clay, mas enfim, todos fazem a mesma função. E a diferença do tamanho dessas ferramentas, como você já viu nos vídeos anteriores, é para você adequar a ferramenta ao detalhe que você está querendo corrigir, ao que você está querendo fazer na sua peça. Se você tiver uma escultura pequena, você não vai usar uma ferramenta gigante dessa aqui para poder fazer um acabamento nela, né? Se o detalhe for pequeno, a ferramenta tem que ser proporcional, tem que ser pequena proporcional. E aqui também vocês estão vendo, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é uma dica, um truque, vou mostrar para vocês mais no final. Isso aqui é aquela tela, cadê o pacotinho? Aqui, ó, tela de reforço de molde de silicone que o Edu mandou pra gente e ele já me ensinou. Isso aqui, inclusive, foi uma das primeiras coisas que o Edu, no primeiro contato que eu tive com ele lá em 2016, ou 2015, não sei, que ele me ensinou, foi para poder usar isso aqui também para poder fazer esse acabamento final. E eu vou mais para frente demonstrar para você como que você utiliza isso aqui. Mais para frente no processo você também vai ver que a gente pode utilizar solventes. Eu estou aqui com uma garrafinha de 500 ml do Delimonene, o famoso solvente para oil clays que nós temos lá na Jim Clay. E vou te falar, tem um cheirinho de laranja isso aqui. Isso aqui é um extrato da casca de frutas cítricas, de limão, de laranja, de lima e outras, sei lá quais outras frutas, se é que tem outras frutas cítricas, né? Mas ele é um solvente suave. Qual que é a vantagem maior dele? Ele é atóxico, não que você possa engolir, né? Mas não é também daqueles que você, só de sentir o cheiro, pode ficar tonto, pode ir passar mal. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o Delimonene e então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os rastelos. Então vamos lá, estou aqui com o rastelão, esse aqui é o maior que nós temos aqui, vou utilizar nessa superfície da massa. Você está vendo que essa escultura já está toda arranhada, porque a gente já usou essa ferramenta para começar essa etapa do acabamento aqui. E o segredo para você ter um acabamento muito bom, né, utilizando essa ferramenta aqui, é você ter paciência, porque às vezes você vai ter que fazer isso 1, 2, 3, 5 vezes, até ficar perfeitinho do jeito que você precisa. Então não é uma atividade que você faz na correria para poder acabar logo, para poder terminar e ficar livre, não. Você vai fazendo e vou te mostrar as etapas aqui, corrige e vê se tá bom. Não tá? Repete de novo. É uma das grandes vantagens, inclusive, das oil clays, é que você pode começar uma peça, deixar ela parada por meses, anos e depois voltar. Então vamos lá. Vou utilizar esse rastelão no detalhe, você vai vendo aqui, ó, que você tem que rastelar a superfície da peça, né? Você vai esfregando essa ferramenta aqui e ela vai deixando essas trilhas, né? Esse rastro do arranhado da ferramenta mesmo. E o importante aqui é que na hora que você for fazer esse processo, que você raspe esse rastelo, que você passe essa ferramenta em sentidos
diferentes, em orientações diferentes, na verdade. Porque você, na medida que você vai cruzando esses arranhados, você vai tornando as diferenças entre eles menor. Aproximei a peça um pouco aqui da câmera para vocês verem um detalhe aqui, ó. Aqui, nessa região, exatamente aqui na frente do meu dedo, tem um vale, tem uma parte um pouco mais profunda. Eu poderia simplesmente pegar um pouco mais de massa e cobrir, e então depois fazer esse rastelamento, mas eu quero mostrar para você aqui, ó, como que a ferramenta age, tá vendo, ó? Eu arranhei, eu passei o rastelo aqui em cima e arranhou aqui e aqui, ou seja, tem um vale aqui no meio, né? Ó, aí eu vou mudar o sentido, a ferramenta consegue pegar lá, viu? Que agora a ferramenta arranhou bem aqui, nessa parte mais funda. E até no detalhe aqui na câmera 2, você tá vendo que dá pra ver o afundado aqui, ó, bem onde tá o meu dedo, né? Você pode mudar de ferramenta, vou pegar uma ferramenta menor aqui. Se esse afundado for proposital, se ele tiver realmente que estar nessa região, você pode trocar a ferramenta e vem e faz o acabamento dentro dessa parte mais funda, tá? Ainda mais esculturas um pouco mais artísticas, como essa aqui, que não é um herói, não é um monstro, não é nada disso. Em muitos casos, a sutileza vai fazer toda a diferença. Então, em determinados momentos, você vai realmente precisar suavizar um afundadinho, um volumezinho bem delicado, bem sutil. É muito importante se atentar a esses detalhes, que são essas sutilezas que vão trazer mais presença, mais naturalidade para as suas obras. Então agora eu vou rastelar essa parte aqui, ó, do gogolzinho aqui, ó. Você pode perceber que a textura que esse rastelo deixa arranhado na massa é diferente, justamente pelo fato de que o arame dele é mais fino e essas irregularidades na superfície do arame são menores. Então ela vai deixar o acabamento, o detalhamento menorzinho, mais suave, né? Na verdade não é menor. É menor e é suave ao mesmo tempo, né? E aproveitando que eu já rastelei toda essa região aqui da peça, agora eu vou passar o rastelo mais fino para a gente poder uniformizar a superfície com essa rastelada mais fina. Porque se eu simplesmente passar um solvente aqui, ou passar um fogo, ou vir com calor, um soprador térmico, vai dar diferença porque as texturas inicialmente estão bem diferentes, tá? Então eu vou vir com esse aqui agora e vou dar uma geral nessa região aqui, ó. À medida que você for passando o rastelo na superfície da massa, pode ser que ele comece a ficar meio entupido, meio lotado, e é só você tirar esse farelo de massa que está aqui. Outra coisa que eu queria destacar é que até mesmo esse farelo, a força que você faz na hora de esfregar a ferramenta na peça aqui, isso vai mudar de acordo com o tipo de massa que você está utilizando. Essa massa aqui é uma massa muito dura, tá? Então eu tenho que colocar um pouquinho mais de força, mas ainda assim não é nada extremo, não. Você vai perceber, porque se eu colocar esse mesmo tanto de força numa massa mais macia, a ferramenta vai cravar lá para dentro e aí eu vou escavar ela muito grosseiramente. Então fica aí a dica para você, para prestar atenção nisso, que a pressão que você coloca da ferramenta na massa faz toda a diferença. Se você apertar demais, ou você quebra a ferramenta, ou você vai escavar a massa. Um exemplo aqui do que eu comentei anteriormente: se você tem um buraquinho ou tem alguma imperfeição grotesca, né, entre aspas, da sua anatomia, que não era para estar ali, você pega um pouquinho de massa e preenche. Aqui tem um buraquinho, não sei se está dando para ver no detalhe aí, mas tem um buraquinhozinho aqui. Eu juntei um pouco do farelo da massa que caiu aqui mesmo, e aí você só aplica essa notinha de massa só para cobrir esse volume, esse buraquinho, e aí você suaviza, né, essa mescla aqui, ó. E aí depois você dá o acabamento novamente, vem e passa o rastelão em cima. E vou aproveitar que eu tô aqui, ó, a peça já tá com a testa toda arranhada, eu vou dar uma uniformizada aqui. E essa diferença de cor que você tá vendo aqui, ó, é o Delimonene. Essa peça aqui, originalmente, o Igor deu uma alisada com ela no final com o Delimonene, e o Delimonene, em alguns casos, deixa resíduo. Ele dá esse leve amarelado, não sei se tá dando para pegar na câmera, que fica a superfície da peça fica com um amareladozinho de leve. Mas de leve, não estraga nada, é só isso aí. Eu vou passar o rastelo aqui nessa superfície inteira para a gente uniformizar isso aqui e tirar essa capinha. E novamente lembrando, isso aqui não é um servicinho que você faz rápido. Como são detalhes e são muitas sutilezas, eu vou levar um certo tempo para poder fazer tudo aqui. Vou fazer uma boa parte aqui, mas não vou completar a peça inteira não. Mas só para deixar claro aí, não é mágica, não é super rápido. É um processo que você tem que fazer
com atenção e com cuidado. Inclusive o Igor já deu a dica em outro vídeo disso aqui, ó. Quando você chegar nessa etapa do processo, bota uma musiquinha agradável no fone de ouvido aí, pega lá a sua bebidinha favorita, seu suquinho predileto, senta, fica, né, focado no que você está fazendo aqui e bora, vai nessa. Vou trocar para um rastelo pequenininho aqui para poder dar uma corrigida num detalhe aqui próximo do olho, dá uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Embora eu esteja passando a superfície do arame inteiro, ele tá pegando o ponto mais alto. Parece que tem tipo uma veiazinha alta aqui, ó. Então eu tô passando bem delicadamente. Vou até trocar a ponta aqui agora para pegar uma ponta arredondada, para poder dar uma suavizada aqui, para poder tirar esse volume de veia que tá aqui. Nem é um volume de veia, né? É uma imperfeição da superfície da massa que ficou do processo da blocagem. Sempre alterando aqui o sentido no qual eu arrasto a ferramenta na superfície para que ela possa suavizar melhor essa parte da massa. Bem, então com a superfície da massa arranhada aqui toda, né, toda esfolada, coitadinha, tá toda esfoladinha da menina aqui, você pode até inclusive, ó, passar a mão para tirar os farelinhos, fica às vezes uns farelinhos do processo mesmo do rastelo, né, da rastelada. Você pode passar a mão ou então um pincel, alguma coisa assim, para poder tirar esse farelo. E aí agora nós vamos utilizar então o D-Limonene, que é o nosso solvente. E essa garrafinha aqui, ó, tem 500 ml, meio litro, é coisa pra caramba. Você provavelmente vai levar muito tempo para poder gastar isso aqui tudo. E o que eu recomendo para você? Não utilize direto do pote. Pega um copinho de shot de pinho, alguma coisa assim igual esse aqui, e você vai colocar aqui dentro um dedinho de D-Limonene, e daqui você vai servir. Você vem com um pincel, molha o pincel nele e aplica, tá? Vamos abrir isso aqui então. Abrindo aqui, ele vem com uma segunda tampa na parte interna, aquelas tampinhas que tem que segurar na beirada aqui para puxar com cuidado. Olha, tá vendo? Já deu até uma gorfada, deu essa regurgitada aqui, mas não tem problema. Vou aproveitar aqui, ó, vou virar o copinho aqui, vou colocar um dedinho só lá dentro, só esse pouquinho aqui, e já de novo vou tampar e fechar aqui. Vou pegar também um papel higiênico para poder limpar esse excesso que caiu para fora aqui, e já fica a recomendação para você: guarde o D-Limonene fora do seu quarto, fora da sua casa, na varanda, na área de serviço. Por quê? A gente já teve casos, a gente me mandar mensagem pra gente que guardou o D-Limonene dentro do armário de meia e cueca. Uma semana depois abriu lá e tava tudo cheirando a D-Limonene. Não que seja um cheiro desagradável, mas também, né, você vai pegar toda a peça de roupa sua com cheiro de laranja, de casca de laranja, não é muito agradável. Aqui eu estou utilizando um pincel velho de guerra nosso aqui, um pincelzinho de cerda macia. E aqui essa parte não tem segredo. A parte de solvente, para você dar uma suavizada melhor na superfície da massa, não tem segredo nenhum. Você vai molhar o pincel no D-Limonene ali e vai passar e vai aplicar ele direto na superfície da massa. Leva alguns momentinhos, a massa vai começar a ficar molinha. Ela vira uma papinha, vira um creminho. Inclusive, você pode reparar que a ponta do pincel vai ficar coberta de massa. De vez em quando você vai ter que dar uma limpadinha, pegar um pedaço de papel higiênico aí e limpar as cerdas do pincel para continuar esse processo aqui de pincelamento. E olha como já fez diferença aqui, ó, na superfície, né? Eu dei aqui, passei algumas pinceladas só e já fez uma baita diferença. Leva alguns segundos, alguns momentinhos para o D-Limonene começar a dissolver a massa. E aí depois o próprio pincel, na medida que você vai pincelando, esse creminho que acaba formando nas cerdas, né, te ajuda a deixar essa superfície mais uniforme ainda. E se você acha que está demais, que a superfície da massa está com muito D-Limonene, é só você vir com um papel higiênico, de preferência, ou então uma toalhinha daqueles toalha absorvente, né, e retirar o excesso. Aqui você vai acabar deixando um pouco da textura do papel. E criatura, a melhor parte de trabalhar com oil clays é justamente isso, não tem certo e errado. Se você fez esse processo, chegou aqui, gostou do resultado, ótimo. Se ainda não estiver legal, você tem todo o tempo do mundo. Você pode continuar ou aplicando o solvente, pode vir aqui, ó, com a própria mão e dar uma alisada na superfície aqui. Você pode vir com um pincel mais seco e inclusive dar uma textura ali com esse pincel direto na massa, que ela tá ali, ela te espera, você não tem que correr quanto tempo, você não tem que preocupar se a massa vai secar, se não vai. Essa é uma das grandes vantagens das oil clays. Vou passar um pouco no rosto dela aqui agora.
coisa que você passou o Dailymotion, antes de você colocar a ferramenta de novo na massa, o ideal é que você espere secar. Às vezes leva uns 10, 15 minutinhos aí, mas espera secar para que você possa atritar a ferramenta nela sem machucar. Porque quando a massa está macia, assim, quando ela está com a superfície dissolvida, se você passar a ferramenta vai trazer tudo. Quer ver? Vou até mostrar aqui, ó. Mas aqui, ó, vou passar a massa, que ainda está meio mole, e aí você vai perceber que vai, aqui ó, sai tipo um creminho mesmo, fica um creminho na ponta da ferramenta, ó. Ao invés de sair aquele farelinho, vem quase que um creme, né? Ela vem bem melequentinha. Aí, ó. O Edu também pediu pra gente comentar essa dica aqui, ó, que você utiliza um pouco da tela de reforço de molde para silicone, você molha ela de leve com um pouco do solvente, passa mesmo, dá uma pincelada no solvente e aplica direto nessa manta aqui para ela ficar umedecida. E aí, com ela umedecida, assim, você atrita na superfície da massa. Vou passar bem aqui pra gente ver como é que fica. E aqui você passa quase como se fosse um algodãozinho mesmo, ó. Que aí você vai conseguir refinar mais ainda o acabamento da superfície, ó. Você vai perceber que essa telinha ela vai ficando saturada de massa, você pode colocar um pouco mais de solvente na telinha e aí aplica de novo. Vai chegar uma hora que ela vai ficar completamente saturada, você pode ou simplesmente aplicar, mergulhar ela no solvente, deixar ele derreter a massa inteira, ou você pode simplesmente descartar aquele pedacinho pequeno e pegar um novo e começar de novo. E aqui é o mesmo esquema, tá? Você muda a direção, muda o sentido que você está passando essa telinha para que você consiga melhorar, né, essa suavização da superfície da massa. Todo o diferencial dos resultados que você vai ter utilizando essas ferramentas e essa técnica de usar a tela de reforço de silicone aqui está na delicadeza que você vai utilizar, né, na hora de atritar a ferramenta ou a tela contra a massa da sua escultura aí. Se você usar muita força, você vai escavar mais, você vai remover mais, e aí na medida que você vai tentando chegar num formato ali bem liso, bem uniforme, você tem que usar menos e menos força. Você vai acabar tendo que ser super delicado para justamente não machucar a peça e não estragar o que você já fez ali. E vou repetir aqui mais uma vez para você, esse processo não é o tipo da coisa que você só faz uma vez. Se ainda não ficou legal, se ainda não está no ponto que você quer, espera, né, o solvente secar e vai lá e repete. Utiliza uma ferramenta menor, mais delicada, utiliza menos força. E mais pra frente a gente vai ter um episódio só mostrando para você o que você faz depois disso aqui, que ainda tem, se você quiser melhorar isso aqui, você ainda tem algumas técnicas, algumas ferramentas, alguns produtos que você pode utilizar para deixar essa superfície mais lisa ainda, mais brilhante ainda. Então é isso aí, criatura. Isso é tudo que eu tinha para poder contar para você no vídeo de hoje. Espero que tenha sido de alguma valia, que você tenha te ajudado de alguma forma. Se você não tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, por favor. E outra coisa que você pode também deixar nos comentários é o minuto e o segundo onde aparece o segredo da edição desse vídeo aqui. Se você for o primeiro a fazer isso, seu comentário ficará pinado para toda a história. E esse episódio faz parte de uma série de vídeos patrocinados pela Jinclay que estão saindo aqui no canal todos os domingos, pontualmente ao meio-dia. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para você ficar por dentro e ser avisado toda vez que entrar vídeo novo aqui para você. E agora que você também já sabe como utilizar os rastelos, se quiser garantir os seus, é só acessar esse endereço aqui, ó, jinclay.com, e utilizando o cupom CLAYTRIX você ainda leva 10% de desconto em todas as suas compras por lá. Beleza? Então é só isso, um grande abraço para vocês e até mais!